Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez para a nossa atividade, o Saber e Sentir. Que nós possamos, então, buscarmos na figura amorosa de Jesus a inspiração para esse momento de reflexão e de introspecção. Então vamos, nesse instante, buscar a prece para que possamos sintonizar melhor com aqueles em quem buscamos ajuda nesta noite. Então vamos buscar Jesus, o Divino Amigo, rogar a Ele que em sua bondade nos abençoe, nos fortaleça, nos trazendo a sua paz. Que esses instantes em que aqui passamos possam ser envolventes, trazendo aos nossos corações benefícios que permitam que as nossas emoções estejam mais sob o nosso controle e que elas possam ser mais positivas, mais equilibradas. Que a nossa mente também consiga permitir o trânsito de pensamentos bons, a fim de nos ajudar na programação de nossas vidas. Obrigado, amigo querido. Obrigado, Senhor. Permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós vamos hoje no livro Rumo Certo, esta obra editada pela Federação Espírita Brasileira, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje o item está intitulado Em Regime de Fé. Quando nós falamos em fé, né, muitas vezes nos referimos apenas a questões religiosas, né, sem nos darmos um tanto mais de atenção, que não é apenas no sentido místico que se fala de fé e também nele, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos fala. O universo vive em regime de fé. Estranho, né, conceber o universo num processo de fé. Em semelhante sistema, a Terra gira sobre si mesma e avança a pleno espaço cósmico, através de ciclos perfeitos de movimento e vida. Automaticamente, os átomos efetuam as transformações que lhes são peculiares, sustentando a economia da natureza. De maneira mecânica, a planta se desenvolve na direção do sol. O animal promove a formação do próprio ninho, valendo-se dos princípios da inteligência. Claramente é possível classificar a gravitação como sendo confiança sabiamente orientada, a atração definindo a confiança magneticamente dirigida, o heliotropismo expressando a confiança no impulso, e a inteligência rudimentar exprimindo-se em grau determinado da confiança instintiva. Então, nós vamos perceber que existe todo um processo automático, né, praticamente mecânico, em que o universo, a vida toda funciona, né, que é a chamada fé universal, né, ou seja, em todo o universo, o processo de confiança, ou seja, não importa o que aconteça, as leis vão se cumprir daquela maneira, pela determinação e vontade do Criador. Podemos acreditar nisso, podemos confiar nisso. Então ele citou aqui momentos da natureza, né, vários outros momentos que a gente vai encontrando aí pelo caminho, dentro da vida em toda parte, desde da estrutura atômica, até mesmo os planetas, né, a formação dos mundos, tudo atende a um certo automatismo. E nós não duvidamos disso, né? Nós pegamos a ciência, verificamos na ciência e nós temos fé que aquilo está certo, e está. Tem cálculos para isso, né, tirando aí algumas pessoas que porventura possam realmente negar a ciência, né? Existe. Vivemos períodos difíceis nesse sentido, né? Onde as pessoas negam a ciência, negam as próprias evidências científicas, né? Que é um ato assim profundamente incompreensível, não se consegue compreender como é que isso se dá, as pessoas passando por cima da própria razão por N motivos, né? Vamos entrar em detalhes aqui apenas para citar.
realmente nega-se a própria ciência hoje. Mas ela cumpre o seu papel do mesmo jeito, né? Mesmo que a gente não acredite, mesmo que nós não confiemos, está ali cumprindo, né? Religiosamente, figurativamente falando, né? Religiosamente, cumprindo o seu papel. Dentro de uma fé universal, quer dizer, ninguém duvida que isso vai ser desse jeito. E mesmo que duvide, é assim, pronto. Aí ele vai falar agora do homem, né? Paradoxalmente, apenas, né? Apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. Quantos indivíduos dizem assim, eu não tenho fé em nada. Alguém diria assim, eu perdi minha fé. O outro diz assim, eu sou ateu, né? Ou eu não acredito em Deus, não acredito em nada, não acredito em... Sem dúvida, é respeitável a ideia, embora ela seja desprovida, né? No nosso mísero entendimento, de uma justificativa que lhe dê razão, né? Lhe dê fundo, porque tudo que nós falamos, nós precisamos ter uma razão pelo que acreditamos daquela maneira. Então, muitos se declaram sem fé, por N motivos, né? Há aqueles que dizem que perderam a fé, mas muitas vezes perderam, assim, figurativamente falando, né? Na verdade, não perderam, estão rebelados. Eu não posso, por exemplo, imaginar, compreender que Deus existe, entender todo o processo da natureza, senti-lo em mim, depois começar a negá-lo. Eu posso, por um processo de orgulho, de outros sentimentos, como ficar rebelado porque a vida não se comportou como eu gostaria, né? As coisas não caminharam para onde eu imaginei que deveria ser. Então eu digo que eu não tenho fé, que eu não acredito em Deus. Mas isso é uma coisa bastante estranha, né? Então ele diz assim, no entanto, mesmo sem fé, ele pensa. Será que a gente duvida que pensa? Como que duvida que pensa se pensa? Mas não calcula por que pensa, né? Não calcula por que pensa. Confiando nos implementos do cérebro, fala. Nós sentimos um impulso e falamos. A gente não duvida que pode falar, né? A gente não duvida que pode pensar, a gente pensa, a gente fala. Embora isso seja classificado como uma espécie de automatismo, ele só acontece porque a gente acredita, né? Nós acreditamos que isso pode acontecer. Se nós o levarmos para as questões espirituais, o espírito pensa, o espírito ele idealiza, ele sonha, ele mentaliza, né? E nós não duvidamos disso. Tanto que o pensamento aparece na nossa cabeça. Se eu olho para alguma coisa, imediatamente um pensamento me surge a respeito daquilo. E eu não controlo isso. À medida que eu olho por exemplo, eu estou aqui na frente de algumas almofadas. Ao olhar para elas, imediatamente me vem a palavra almofadas, né? Eu olho para a tela que eu estou olhando aqui na frente, atrás de mim tem um quadro. Eu não preciso que ninguém me diga que é um quadro. Ao olhar, é um quadro. Eu não duvido disso. Ou eu vou duvidar que isso aí é um quadro, né? Então, a não ser que a minha cabeça não esteja lá funcionando bem, né? Eu olho ali, é um quadro. E, claro, então, significa que eu tenho fé nesse pensamento. Eu tenho fé nessa ideia. Eu tenho fé nessa interpretação que o meu cérebro faz. E é automático, mas é fé. Interessante isso, né? É automático, mas é fé. É fé. E ele segue aqui. Confiando, a gente fala confiando nas cordas vocais. Eu não duvido que e nem controlo elas, né? Eu falo e elas movimentam-se e falam. Pratica o artesanato confiando nas mãos. Então a pessoa ela sente um impulso, ela sente que ela pode, ou ela aprendeu, ou ela sabe isso de maneira automática, né? Ela sente que ela pode e ela vai mexendo e vai surgindo as ideias, as mãos vão trabalhando. Ela não duvida disso, porque ela vê a figura, a forma surgindo à sua frente. E não há dúvida quanto a isso. Confiando no engenho gastrointestinal, né, a gente se alimenta. Se a gente não confiasse absolutamente mesmo que o nosso estômago fosse processar aquilo que nós comemos, como é que a gente ia comer? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou engolir alguma coisa sabendo se eu não tenho certeza se o meu estômago vai conseguir processar aquilo que eu comi? Olha só como que a fé é algo intrincado em nós, ela é profunda.
antes dela ser racional, ela é profunda. E ela é automática até na natureza, nos astros, na vida, e em nós também. Então a gente não tem dúvida que vai... Senão a gente não comia, e tem muitas vezes comemos até demais. Né? E por que a gente coloca para dentro uma quantidade imensa de comida, de líquidos, se nós não tivéssemos certeza, tivéssemos fé que o nosso sistema gastrointestinal fosse cumprir com o seu papel? A gente não pergunta para ele, ô estômago, ou intestino, vocês vão trabalhar ou não vão trabalhar? Posso comer, não posso comer? Não, a gente come, a gente bebe. Então, pensemos um pouquinho sobre isto. E ele segue aqui. Caminha confiando nos pés. A não ser que a gente esteja com algum problema nos pés, é claro, né, na perna, a gente se levanta e sai. Nós estamos sentados, eu estou sentado aqui agora numa poltrona, e eu posso me levantar e sair. Eu tenho certeza que os meus pés vão me levar. Eu tenho certeza que eu vou parar de pé e vou caminhar. Né? A gente vai fazer caminhada, sai de casa para fazer caminhada. Não pergunta para os pés, ó, você vai andar? Você vai conseguir se movimentar? Será que eu vou conseguir? Não, não perguntamos. Porque nós temos fé que ao desejar caminhar, nossos pés caminharão. Não há dúvida disso. Né? É fé. E aí seguimos aqui. Viaja confiando naqueles que lhe orientam as máquinas. Seja um avião, seja um ônibus, seja um carro com alguém que está dirigindo para nós, ou com a gente, ou um táxi que a gente pega, um veículo outro qualquer, um comboio, né, um trem de ferro, nós vamos confiantes que o piloto, o maquinista, o condutor vai nos levar aonde a gente programou ir. Nós não duvidamos que aquele veículo vai fazer o seu papel, né? Porque se duvidássemos, nós nem entraríamos nele, né? A gente tranquilamente entra rindo, conversando, contando piada, brincando, e aquilo vai indo embora, vai se deslocando, vai cumprindo a sua parte. Isso é fé. Estuda confiando nos professores. Ou seja, eu entro na escola, na faculdade, ou na escola desde criança, e aquilo que o professor vai falando, nós vamos aprendendo, confiando que ele está nos ensinando aquilo que é o melhor, aquilo que é o correto. Né? Então a gente vai trabalhando esse aspecto da fé. Traça programas de ação confiando nos horários. Nós temos certeza que as horas vão se comportar da mesma maneira todos os dias. Nós teremos a 0 hora, a 1 hora, 2, 3, 4, até 24 horas. Então a gente faz programação. Às 3 horas eu vou fazer tal coisa, às 2 horas da tarde tal coisa, às 9 horas da manhã tal coisa, e à noite, às 10 horas da noite tal coisa. E tudo ali programadinho, porque nós temos certeza que vai acontecer aquilo. As horas vão estar lá, naquele momento em que elas estão programadas para estar. O mundo vai fazer os seus movimentos, o seu giro, e nos levar àquele horário, naquele momento. Nós duvidamos disso? Não. Se nós duvidássemos, não faríamos nada. Eu não tenho certeza se hoje vai existir o horário 4 horas da tarde. Então, meu Deus, o que eu faço? Né? Será que vai existir o horário 4 horas da tarde? Não, simplesmente eu faço um programa, ó, às 4 horas vou fazer uma visita, vou comprar alguma coisa, vou sair, pronto, e saio. Então, olha que interessante. Tudo na vida se harmoniza em recursos de confiança. Nós confiamos. Por que nós confiamos? Porque nós temos fé. Nós temos certeza que aquilo vai se dar da maneira como aquilo está programado para ser. Né? Ele falou aqui da parte automática, né? Que é os mundos, né? As plantas, os animais, tudo segue o seu automatismo e aquela fé universal cumprindo. E a fé automática também em nós. Mas vamos ver então o que ele fala. Mas será que a fé pode ser só assim? É só deixar realmente acontecer que tudo vai acontecer? Vai acontecer também, mas nem sempre só assim. Então o Emmanuel conclui assim, ó. Atualmente, porém, a doutrina espírita vem acordar as criaturas para a fé raciocinada, que não dispensa a lógica e o discernimento precisos, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente, sem a ingenuidade que a tudo se submete
e sem a violência que a tudo aspira a dominar. Então, o Espiritismo veio para nos ensinar, então, a fé raciocinada. Nós sempre vivemos pela fé natural, que é essas que nós acabamos de falar, de confiar nas coisas que nós não controlamos nosso estômago, não controlamos a nossa corda vocal, nós desejamos e a gente fala, não controlamos o pensamento, a gente olha e a imagem aparece, as coisas vão aparecendo na nossa mente. Então, podemos controlar o pensamento num outro sentido. Quando o pensamento não é bom, nós conseguimos modificá-lo para que ele se transforme num pensamento positivo. Mas a gente pensa, conforme tendências, conforme gostos, conforme o nosso jeito, nós imaginamos assim, Então, nós vamos, então, aprendendo, que a doutrina espírita vem nos ensinar a fé raciocinada. É aquela fé onde a gente faz e sabe por que faz. Com discernimento, com lógica, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente. Então, nós deixamos aquela crença especialmente religiosa, automática, dogmática, para uma fé, para uma crença mais raciocinada e direta. Muitas vezes as pessoas dizem assim que aquelas pessoas dizem assim, eu perdi a fé, eu não tenho fé, Aí nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aqui a mensagem do Kardec, quando ele faz o comentário no capítulo 19 sobre a fé, onde ele diz assim, do ponto de vista religioso, a fé é raciocinada ou cega, E a fé não se prescreve, Ela diz que, assim, que muitas pessoas dizem que gostariam de ter fé, não tem, e não é culpa sua, porque acha que a fé, ela é, nesse sentido, de procurar o Criador, de procurar a divindade, seria uma coisa automática. Mas nós precisamos querer ter essa fé, nós precisamos querer ter esse entendimento da fé, essa busca. Então é preciso buscar. Então Kardec fala aqui que a fé não se prescreve. Ela não se recomenda, mas ela se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Então, que não deixa nós termos a fé em Deus, a fé na imortalidade, a fé na vida superior, na continuidade da vida, na comunicação com os espíritos, especialmente a fé em Deus. É o nosso orgulho, Nosso orgulho, nosso egoísmo, mas especialmente o orgulho, onde a gente não aceita a vida muitas vezes como ela é, não aceitamos a vida daquela maneira como ela está estruturada, então nós acabamos por não acreditar, dizendo que não acreditamos em Deus, mas na verdade estamos rebelados contra Deus, que nós dizemos não acreditar nele, estamos rebelados. Então cabe ao homem procurar Deus, cabe ao homem buscá-lo, porque a essência divina já está em nós. Deus colocou na nossa intimidade a sua marca, divina. Somos filhos dele, Então ele colocou essa marca, mas depende de nós desenvolvê-la, Nós precisamos desenvolvê-la, precisamos ir à fé, ir até Deus, ao encontro, ir ao encontro, nós não queríamos, então, ele diz aqui, que a fé pode ser dos lábios, e pode não ser do coração, Ela pode ser dos lábios, pode ser do coração. Então, em algumas pessoas, a fé é inata. Quando ela é inata, quer dizer que a pessoa já tem uma centelha, ela já trabalhou essas questões em outra vida, ela já buscou esse entendimento em outra existência. Então, ela já trabalhou essas questões, ela já procurou a fé, ela já vivenciou essa experiência. Então, ela tem no coração essa matriz, Essa matriz sublime, que é a fé que ela desenvolveu em outras vidas. Então, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Então, a pessoa, ela já tem uma educação que já está feita, Está pronta. E agora, o Kardec nos ensina também que a fé precisa ter uma base. Essa base é a inteligência, A inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então, para crer não basta ver, é preciso compreender. Então, a doutrina espírita traz para nós a compreensão, ensinando-nos as leis da vida, ensinando-nos as questões que levam-nos a ter esse entendimento a respeito da vida de uma maneira racional. Então, ele nos mostra
essa fé. Então eu convido os irmãos a lerem o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque não é o nosso assunto hoje, embora seja a fé também, mas ele está falando dessa fé, né, que é pelo raciocínio, pelo livre-arbítrio, que a gente vai aprendendo, né? E o Kardec encerra esse item dizendo assim, ó, que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o homem, ele só não tem a sua fé abalada se ela puder encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, ou seja, em qualquer tempo, tudo que a fé prescrever e mostrar pode ser, ela tem uma lógica, uma perfeição dessa lógica, que não dá para ser contrariada, não tem como contrariar essa perfeição. Então, isso que nós precisamos, então, buscar e compreender. Então, encerrando os nossos comentários, né? Então, em regime de fé, o universo vive nesse regime de fé. E nós também. Desde aquela fé que nós temos, falamos que não temos fé, como se não temos fé se nós confiamos no nosso próprio corpo? Nós confiamos que o nosso olho vai enxergar, nós confiamos que o nosso estômago vai funcionar, que os nossos pés, que as nossas mãos, que o nosso coração. Imagina se a gente não confiasse que o nosso coração ia continuar pulsando. Meu Deus, será que daqui a pouco ele vai parar? Será que daqui a pouco ele não funciona? A gente nem pensa. A gente continua a vida. E o coração vai pulsando milhares e milhares, milhares de vezes aí durante a existência. E a gente vai aceitando isso com aquela fé natural, né? Com aquela coisa que a gente tem, essa confiança que a gente tem. Então vamos, nesse momento, mergulharmos, buscando Jesus, o Divino Amigo, e em sua bondade percebermos a sua vibração que nos inunda, tomando conta da nossa mente e do nosso corpo, banhando-nos plenamente, buscando a presença amorosa desse Cristo, a quem nesse instante, com quem nesse instante sintonizamos, sentindo o seu pensamento, suas energias, suas vibrações. Procuremos assim envolvermos, sentirmos o Divino Amigo. Estamos sendo envolvidos por Ele. As suas vibrações estão banhando a nossa natureza. O halo divino, amoroso do seu amor nos alcança, tranquilizando as nossas emoções, equilibrando a nossa razão, nosso pensamento, nos concedendo paz. Seja qual for a dificuldade que estejamos enfrentando. Percebamos esse envolvimento, esse amor. E assim, envolvidos, vamos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.